Neste momento, teremos o primeiro painel do dia, que traz o tema Justiça para os Animais, Criaturas de Deus. Convidamos, então, os palestrantes. Convido também o pastor Antônio Carlos Alencar Rebouças. Presidente da Igreja Bíblia e Fé, advogado egresso da Universidade de Fortaleza e professor universitário. Como já falado, este painel abordará o tema Justiça para os Animais, Criaturas de Deus. Professora Gina, então, o pastor Antônio Carlos Alencar Rebouças é presidente da Igreja Bíblia e Fé. Ele é advogado, ex-aluno aqui do curso de Direito da Universidade de Fortaleza e professor universitário de Direito também, não é, professor? Sim. Então, com a palavra, o pastor Antônio Carlos. Bom dia a todos. Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que, para abordar um tema desse, primeiro entender o que são animais, o que são seres humanos. Existe diferença ou não? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei surpreso aqui, positivamente, com o lançamento que vai ter dessa obra aí, né? Justiça para os Animais, por um mundo melhor entre espécies. Está reproduzindo exatamente o que Charles Darwin fez quando ele catalogou o quê? As espécies. E por que ele catalogou as espécies? Porque Deus criou cada animal segundo a sua espécie. Existem muitas pessoas que pensam que a ciência é inimiga da religião, que a religião é inimiga da ciência, quando, na verdade, quase 90% dos grandes cientistas da história da humanidade eram cristãos. Quando, na verdade, a ciência não busca de forma nenhuma combater Deus, combater a palavra de Deus, combater a igreja, combater a teologia, é o contrário disso. A ciência, ela busca entender a criação de Deus. E para nós entendermos a criação de Deus, sem necessitarmos, nós, cidadãos comuns, que não somos cientistas, na etimologia da palavra, em termos de estudos biológicos, né, estudos de laboratórios científicos, nós temos uma forma de entender a criação de Deus. Está em uma biblioteca. A palavra Bíblia significa biblioteca. Aqui não é um livro, aqui é uma biblioteca de livros. Livros escritos por homens que foram separados por milhares de anos. Deixa eu trocar aqui o microfone. Homens que são separados pela história em milhares de anos. Homens que escreveram livros em línguas diferentes, hebraico, aramaico, grego, homens que não se conheciam em sua grande maioria, culturas diferentes, países diferentes, mas escreveram livros que, se você analisar de um por um, em momento algum, um contradiz o que o outro falou. Em momento algum, um deixa de exatamente ratificar o que o outro falou. Nós poderíamos pegar algumas questões da Bíblia que o ser humano costuma questionar. Por exemplo, quando Deus criou tudo, que houve a queda do ser humano por meio do pecado original, e ali quando Deus foi ao jardim, o homem e a mulher se esconderam porque nunca tinham antes se sentido envergonhados na presença de Deus, passaram a se sentir envergonhados porque estavam nus. E quando Deus perguntou a Adão, cadê você? Por que você se esconde? Ele, Senhor, eu ouvi sua voz e estava nu e me escondi. E quem foi que lhe disse que você estava nu? Você comeu da fruta, não foi? Proibida? Comi, que a mulher que tu me deu fez eu comer, já botou a culpa na mulher. Quando foi chamar a responsabilidade da mulher, a mulher disse, não, a cobra me enganou. Tirar a responsabilidade de si, né? O ser humano gosta disso. E ali Deus chegou para a cobra e disse, maldito será em todos os animais, rastejará no teu ventre e comerás o pó da terra durante toda a tua vida. E muitas pessoas atacam. Cobra que tinha perna e agora vai rastejar?
Quando terminar aqui hoje, no intervalo, você vai no Google aí e coloca cobra com patas, Quixadá. Sim. Aí você vai ver um fóssil. Quixadá é conhecidíssimo por fósseis, né? Além dos UFOs, né? E você coloca e vai ver que em Quixadá foi encontrado um fóssil de uma cobra com 4 patas. Certo? A arqueologia sempre corroborou com a Bíblia. A arqueologia nunca encontrou nada que dissesse, aí, está aqui, a Bíblia é falsa, essa parte. Nunca. Sempre corroborou. Inclusive, quando dizem, quem escreveu foram homens, a Bíblia já foi muito mudada. Aí a arqueologia encontrou os rolos do Mar Morto. Os rolos do Mar Morto você encontra o livro de Isaías, você encontra Salmos, Provérbios, que há 3.000 anos continham exatamente ipsilíteres as mesmas palavras que contém hoje. Em uma prova irrefutável científica de que tudo que está nesse livro nunca foi alterado. Até porque tem uma passagem que diz que não se tira ou coloca uma vírgula, porque quem fizer maldito será. Mas para entrarmos aqui no tema e aprofundar um pouquinho nesse tema, nós temos que entender realmente o que são animais, o que são seres humanos, quem é que tem responsabilidade. E eu não posso fazer isso de outra forma que não seja por meio da própria palavra, da própria Bíblia. Tudo que eu vou falar aqui é estudo. Eu não vou falar nada aqui que seja criação da minha mente. Tudo que eu vou falar aqui foi estudado nessa biblioteca. E como o padre bem falou de Gênesis, vou iniciar de Gênesis aqui. Gênesis 1:24. Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. Ou seja, Deus criou aqui foi no 5º dia. Aliás, aqui foi no 6º dia. No 5º dia, Deus criou os peixes e as aves do céu. No 5º dia, Deus começou criando os animais terrestres. E Ele criou aqui 3 categorias de animais que nós conhecemos. Os animais domésticos, aqueles animais dóceis, que é possível conviver domesticamente com o ser humano, segundo a espécie de cada um. Os animais selvagens, aqueles animais que não dá, por mais que você queira, não dá para você ter dentro da sua casa. Não dá por quê? Porque é da natureza deles ser selvagem, não podemos tirar isso deles. E os animais que rastejam, os animais peçonhentos, os ratos, as aranhas, os animais peçonhentos, segundo a sua espécie. E assim aconteceu, e Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Veja quantas vezes fala segundo a sua espécie. Cada animal, um cachorro, um gato, um papagaio, um leão, cada um tem a sua espécie definida, cada um tem a sua forma de agir, cada um tem, inclusive, aquilo que gosta e que não gosta. E que nós não podemos, por termos esse poder de domínio que Deus nos deu, fazermos com os animais algo segundo apenas a nossa vontade. E não segundo o que cada espécie que Deus criou tem nas suas características. Isso pode ocasionar, inclusive, maus tratos a esses animais, se passarmos a tratar deles como bem queremos, e não termos a compreensão de que Deus os criou segundo as suas espécies, com características definidas. E no mesmo 6º dia da criação, depois que Deus fez os animais, Ele disse, no 26, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que interessante. Façamos. Por que Deus disse façamos? Ele estava falando com alguém, não é isso? Ele não está dizendo, vou fazer, farei. Façamos. E muito embora em canto nenhum da Bíblia fale em Trindade, Santíssima Trindade, em canto nenhum da Bíblia fala em Santíssima Trindade. Mas, com o estudo da palavra,
em consonância o Novo e o Velho Testamento, nós entendemos que são referidas 3 pessoas como fazendo parte dessa trindade de Deus. Deus Pai, que criou todas as coisas. Deus Filho, aquele que o Deus Pai falou em Gênesis 3,16, dizendo, virá da semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. E o Espírito Santo, que é narrado no Velho Testamento e é narrado no Novo Testamento, quando Jesus disse aos apóstolos, eu irei, mas mandarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, até que eu venha. E que veio sobre a terra no dia de Pentecostes. E Deus disse aos seres humanos, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, o homem e mulher o criou, e Deus os abençoou. Então, quando fala de domínio, o ser humano tem um domínio sobre toda a terra. Olha que maravilha, nós estamos aqui. Sabe qual é a diferença de hoje, 3 de outubro de 2025, para quando foi escrito esse livro por Moisés, antes de entrar na Terra Prometida? A diferença que tem chama-se tecnologia, mais nada. É o mesmo ser humano, são os mesmos bons ou maus desejos, são as mesmas boas ou má intenções, tudo é igual em termos de humanidade, de ser humano. O que mudou foi tecnologia. Porque Deus nos deu essa incumbência de dominarmos a terra e podermos pegarmos materiais da terra e transformarmos e chegarmos ao momento de estarmos em um auditório com ar-condicionado, microfone e slide, internet. Então, a partir do momento que nós temos essa compreensão de que Deus criou o ser humano, Deus criou os animais, cada um segundo as suas espécies, e deu ao ser humano o domínio sobre tudo isso, nós passamos a entender a responsabilidade que é. Imagine quando alguém tem uma empresa, constrói uma empresa com muito trabalho, e de repente ele contrata uma pessoa para ser o seu gerente e administrar tudo aquilo. Não é um peso de responsabilidade que a pessoa tem? Agora imagine o Criador do universo, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo que neles há, no mar também, e delegou a mim e a você a responsabilidade de cuidar, de zelar pela criação dele. E aí nós temos que entender a Bíblia em consonância com a própria Bíblia, com ela toda. A natureza criada por Deus, a palavra diz que a natureza geme. Quem aqui duvida que a natureza geme? Quem aqui não sabe que a natureza está sofrendo, que a natureza está gemendo? E tudo por causa do pecado cometido pelo homem. O que aumenta a nossa responsabilidade. Porque a partir do momento que o ser humano foi o pecador, que ocasionou a queda e ocasionou esse gemido da natureza, ela caminha para uma destruição, aumenta a nossa responsabilidade. E nós temos que entender o seguinte, o padre aqui foi muito feliz em falar um versículo que diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. O que é nova criatura? É uma nova criação, ele é regenerado. Quando Nicodemos chegou para Jesus Cristo e perguntou, ele saiu à noite, né? Porque ele não queria ser visto com Jesus. Poucas pessoas querem ser vistas com Jesus. E ele não queria ser visto com Jesus. E ele chegou à noite escondido e disse, Rabi, Rabi, quer dizer mestre, mestre. Bem sabemos que é vindo de Deus. Porque se não fosse, não falaria essas coisas. O que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus disse, Nicodemos, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não será salvo. Mas mestre, como poderei eu voltar já velho ao ventre da minha mãe? Nicodemos, tu é mestre na sinagoga e tu não entendeu? Quando Jesus disse, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, ele está falando, nós temos que entender o que é água conforme a Bíblia. A Bíblia nos diz que a água viva é a palavra de Deus, porque ela traz metanoia, mudança na forma de pensar, mudança no caráter, mudança nas atitudes. Aquele que roubava, não rouba mais, agora trabalha. Aquele que mentia, agora não mente mais, ele fala a verdade. Aquele que maltratava um animal, agora ele não maltrata, ele cuida. E a palavra, quando fala disso, ela fala sempre de uma atitude negativa, no sentido de não fazer, roubava, não rouba mais, negativa.
E pronto, não é só ficar ali parado, não. Ela fala, agora trabalha. Aí ela vai e fala de uma atitude positiva. Então, quando você nasce de novo, quando você é regenerado por meio da palavra, que é a água, que lava a nossa mente e promove a metanoia, e no espírito, por quê? Porque o espírito do ser humano é uma criatura de Deus, como é todo e qualquer animal. Os animais criados no 5º dia, peixes e aves, os animais criados no 6º dia, e depois o ser humano que foi criado também no 6º dia, todos são criaturas de Deus. Mas quando ele nasce de novo, por meio da água, que é a palavra de Deus, e por meio do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que vivifica o meu e o seu espírito, que está morto nos delitos e pecados, segundo a palavra de Deus. E a partir do momento que você tem contato com o Evangelho da Salvação, com a pessoa de Jesus Cristo, você tem o seu espírito vivificado. E aí você passa a ser nova criação, que o apóstolo Paulo fez referência. Eis que tudo se fez novo. E agora é nova criação. E aí essa palavra que a Bíblia traz, criação, você tem que começar a pensar no seguinte. A Bíblia me garante que Deus é o Criador, que Ele criou céu e terra, o universo, tudo que há, mas houve a queda. E ali Deus proferiu palavras de maldição contra o diabo, que estava incorporado na serpente, contra a mulher, agora terá luz por meio de dores no parto. E ele disse para o homem, agora o jardim que eu coloquei para você regar, não vai ser mais assim, você vai ser expulso do jardim. Você vai tirar o suor, o trabalho, o ganha-pão todo dia com o trabalho e o suor, porque agora a terra produzirá abrolhos, espinhos, pragas. Não será mais como antes. Tudo por causa do pecado. E isso a ciência já comprovou há muito tempo, a terra está se degradando. E eu acho e eu penso que é muita arrogância do ser humano pensar que pode destruir a terra. É muita arrogância do ser humano, de uma criatura de Deus, pensar que pode destruir a criação de Deus, o planeta Terra. Nós vimos na pandemia, durante 4 meses de lockdown em 2020, baleias nadando novamente em Veneza. 4 meses. Séculos de poluição foram revertidos pela natureza em 4 meses. É muita arrogância do ser humano achar que é dele a culpa do efeito estufa, que é dele a culpa do aquecimento, que é dele a culpa disso ou daquilo. Não é, o ser humano não tem esse poder. Isso é apenas o que está determinado na palavra de Deus e que vai acontecer. Se alguém assistiu Os Vingadores, né? Lembra quando o Thanos disse, eu sou inevitável, né? Pois a destruição é inevitável. Não tem como evitar. Por mais que o ser humano faça para mais ou para menos, não há como evitar. Por quê? Porque a palavra me garante isso. Mas sabe o que é maravilhoso? A palavra me garante que haverá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Lá em Apocalipse diz que o leão irá pastar junto com o boi. Ou seja, o leão não vai mais comer o boi. Eles vão pastar juntos. Vão comer capim juntos. Porque não haverá mais morte na eternidade. Porque no novo céus e nova terra que Deus irá criar, estará livre do pecado que gera a morte. E a partir do momento que Deus diz, aquele que está em Cristo é nova criação, isso quer dizer que ele já começou essa nova criação dele. Ele já está habitando esse novo céu e essa nova terra. Ele já está regimentando pessoas que irão, como naqueles filmes pós-apocalípticos, que preparam ali no subterrâneo, ou no navio, ou no bunker, um conjunto de seres humanos que irá dar início a uma nova humanidade. Por Deus já faz isso há 2000 anos. Quando ele mandou o Filho dele para todo aquele que nele crê não perecer, mas ter a vida eterna. E aí o apóstolo Paulo disse, aquele que está em Cristo é nova criação, nova criatura. Já são pessoas sendo preparadas para esse novo céu e nova terra, onde habitará a justiça. Mas pastor, e agora, enquanto isso não chega? O que é que Deus nos diz sobre os animais? Aí para finalizar eu quero trazer para vocês 2 passagens da palavra de Deus, sobre como deve ser o meu comportamento, o seu comportamento com os animais.
Êxodo 23, no 5. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Se você vir prostrado debaixo de sua carga o jumento daquele que odeia você, não abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Aqui a palavra está falando de você estar passando por um local e tem ali, lembre que o jumento não tinha carro, né? Não tinha caminhão. Era um animal usado para o trabalho. E ali a pessoa ia passando e viu um jumento com tanta carga que ele caiu. E aquela pessoa, dona do jumento, que está ali com o jumento, com o animal, não gosta de você nem pouco. Ele lhe tem por inimigo. A palavra está dizendo, nem por isso você vai deixar de ir lá ajudar. E você vai ajudar o quê? A erguer o animal. Cuidar do animal que estava em maltrato. Cuidar do animal que estava com uma carga superior do que ele poderia, ao ponto de ele cair. É isso que um cristão faz. É isso que uma pessoa que teme a Deus faz. Ele não vai ver um animal sofrente e vai passar ao largo ignorando. Por quê? É uma criatura de Deus. Foi criado no mesmo dia que eu e que você. No 6º dia da criação. E Deus diz o quê? E viu que era bom. E quando ele criou o ser humano, foi a primeira vez que ele falou o quê? E viu que era muito bom. Por que muito bom? Primeiro, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Segundo, porque ele queria colocar alguém para cuidar do jardim. Ele queria colocar alguém para cuidar da criação dele. E essa incumbência é minha e sua. E o último versículo está em Provérbios 12, no 10, que diz: o justo cuida dos seus animais. Mas o coração dos ímpios é cruel. Palavra forte, né? Crueldade. O justo cuida dos seus animais. Mas o coração do ímpio é cruel. Justo, justificado por meio de Cristo. Ímpio, não quer saber de Deus e rejeita tudo que vem de Deus, inclusive a sua criação. Então eu espero que nesse curto período nós possamos sair daqui entendendo que os animais são uma criação de Deus. E como tal, Deus preserva os seus animais, gosta dos seus animais, cuida dos seus animais. No dilúvio, Deus poderia muito bem, Ele tem poder para isso, Ele cria com a palavra, haja luz, e há luz. Ele poderia muito bem ter ali destruído todo o fôlego de vida, inclusive os animais, e ter criado tudo novo, ter salvo só Noé e sua família. Mas não, Ele salvou um casal de cada animal, para que aquela espécie começasse novamente a se reproduzir, cada espécie, cada animal. Ele usou quem para fazer isso? Um homem. Um homem o quê? Justo. Que significa o quê? Temente a Deus. Uma pessoa que teme a Deus e crê que Ele é o Criador e que Ele sustenta a nossa vida e que Ele nos dará uma vida eterna em novos céus e nova terra com carne, que nós não conhecemos ainda, porque só tem uma até hoje que foi feita, que é a de Jesus. Por isso que Jesus é chamado na Bíblia de primogênito, ou unigênito, Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16. Mas lá na frente a palavra chama Jesus não mais de unigênito, chama de primogênito. Por quê? Como é que o unigênito é único, e primogênito é o primeiro, como é que pode? É porque ele era unigênito, Filho de Deus, mas a partir do momento que ele foi à cruz do Calvário, porque ele, sendo Deus, não usurpou e ser igual a Deus, esvaziou-se de sua condição divina, e foi homem obediente até morte de cruz. Porque obediente, só para finalizar, tem muita gente que diz, né, foi por amor. Ei, foi por obediência. Por 3 vezes Jesus foi no Getsemane e disse, Pai, afasta de mim esse cálice. O que é que ele estava dizendo? Pai, não faz eu passar por isso. Mas ele terminava como? Mas seja feita a tua vontade. Por 3 vezes.
Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ei, meu irmão, não é o que eu quero fazer, não. É o que Deus quer que eu faça. A minha carne sempre vai querer fazer, ou quase sempre, algo que não agrada muito a Deus, não. Porque a palavra fala de uma militância, porque a carne e o espírito são opostos entre si. Militância do verbo militar, guerra. Até a sabedoria chinesa, asiática, fala de alimentar o tigre branco ou o tigre preto na representação do bem e do mal, porque mesmo sem conhecer a palavra de Deus, eles entenderam que existe uma luta dentro de todo ser humano. Cabe a você. O que é que você vai alimentar? O espírito, vivificado por Deus para cumprir a vontade do Senhor e que nos dá alegria no livro do sofrimento, ou a carne, que leva a fazermos coisas que dá prazer, mas traz inevitavelmente o sofrimento. Eu tinha um cachorro, o Bob, 14 anos comigo. Não vou dizer que era de brincadeira, porque não era, né? Era um sentimento que eu tinha na época. Eu coloquei na cartão de vacinação dele Bob Rebouças. A doutora Gerlene era a veterinária e ela fez uma coisa que me deixou triste na época. Ela botou raça, SRD. Eu digo, doutora, que raça é essa? Ela, sem raça definida. Não faço não, doutora. Coloco pé duro que é mais bonito. Faço não. Eu fazia Unifor. Todos os meus colegas do Bloco K conheciam o Bob. Na minha época não tinha muito esse negócio de ração não, sabe? O Bob comia o que eu comia. E o Bob era meu viciado em borda de pizza. Quem não é, né? Tu acredita que nós íamos para aquele rodízio ali do Pizzaiolo, com a turma que da Unifor, 20, 30 alunos, indo lá para o Pizzaiolo, era muita gente mesmo. E no final eu mandava botar no saco lá, para o Bob. Quando foi o dia eu não fui para o rodízio e o pessoal foi. Quando foi às 10 horas da noite, tocaram lá em casa. Trouxeram as bordas para o Bob, tu acredita? E assim, a emoção que eu sinto falando de um cachorro, não tira em nada o que a palavra diz, porque a palavra diz que eu devo amar a criação de Deus, amém? Então eu encho meus olhos d'água quando eu lembro do Bob, porque Deus colocou um amor no meu coração para cuidar de animais, porque é a criação dele. Cuidar de animais como animais, não querer humanizar animais. Que hoje até especialistas como aquele Richard e outros já dizem, quando você busca humanizar um animal, você na verdade está cometendo maltrato contra aquele animal. E como aqui só tem adultos, vou finalizar, professora. Aqui como só tem adultos, eu posso até falar isso. Infelizmente a maldade humana leva ao máximo de tortura animal até praticar sexo com animais. E uma total subversão da criação divina. Então nós temos que entender que animais domésticos, animais selvagens e até os animais que rastejam são criaturas de Deus. E como eu, que fui incumbido enquanto ser humano de dominar a terra, no sentido de cuidar, zelar e dar ordem, no sentido de organizar. Como é que eu vou agir de forma divergente do que a palavra manda? Como é que eu vou agir de forma divergente, tratando um cachorro como se cachorro não fosse, um gato como se gato não fosse, para fazê-lo de meu brinquedo, para fazer a minha vontade, para eu tirar a minha selfie, enquanto eu tenho que tratar o animal com a honra merecida como criatura de Deus, conforme a sua espécie. Ok? Espero poder ter contribuído, professora Gina. Só tenho a agradecer a todos vocês. Deus abençoe. Nós que agradecemos ao pastor Antônio Carlos.